Olá, campeões, vencedores, imbatíveis! Estamos começando mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre cuida bem de você mesmo. Cuida bem de você mesmo. Muitas pessoas querem mudar o mundo, querem revolucionar vidas e se preocupam com o bem-estar do outro e até se esforçam para que os outros estejam bem. Porém, algumas pessoas, talvez a maioria dessas pessoas, elas não cuidam bem de si mesmas. Tem pessoas que vivem uma maneira de vida que é, na verdade, de subserviência, ou seja, elas querem agradar a todo mundo, elas não conseguem dizer um não às pessoas e elas acabam que, de fato, vivendo uma vida totalmente desgastada, esgotada. Por quê? Porque elas querem mudar o mundo, querem transformar as pessoas, mas não cuidam bem de si, não se melhoram a cada dia, não crescem de dentro para fora a cada dia. Então tem muita gente que está cuidando dos outros, que está fazendo pelos outros, mas não cuidam de si, não fazem por si mesmo a sua melhoria, o seu crescimento. Uma das coisas interessantes que eu acho, principalmente quando eu ando de avião, são as instruções na hora da emergência. As instruções são muito claras quando diz o seguinte: em caso de emergência, primeiro coloque a sua máscara de oxigênio, então depois você coloca na pessoa que está ao seu lado. Primeiro coloque a sua máscara e depois coloca na pessoa que está ao seu lado. Então imagine uma mãe e uma criança, um pai e uma criança e um filho. E alguém dizer assim: mas como assim? Primeiro eu colocar em mim, para depois eu colocar no meu filho, para depois eu colocar, sabe, na minha esposa, no meu marido, quem quer que seja. Isso exatamente por quê? Porque se você não colocar primeiro em você essa máscara de oxigênio, então você não vai nem ficar vivo e nem vai poder ajudar os outros. Quando eu ando de avião, que eu vejo essas instruções, eu reflito muito sobre a vida. Porque a vida é sobre amar. E amar é cuidar e proteger. E quando você cuida, quando você protege o outro, e você não cuida de si, e você não se protege, então você não ganha nem saúde, nem autoridade e nem plenitude para você cuidar das outras pessoas. Quando você cuida bem de si mesmo, você vai conseguir cuidar bem dos outros. Muita gente questiona o seguinte: mas eu não consigo amar as pessoas, sabe? Eu não consigo melhorar os meus relacionamentos, eu não consigo melhorar a minha vida. Eu às vezes faço tudo pelas pessoas, mas eu não vejo resultados bons na minha vida. Bom, talvez ou provavelmente a maioria dessas pessoas que reclamam disso estão falhando no seguinte quesito: elas estão tentando mudar as pessoas, mas não mudam a si mesmos. Elas estão tentando mudar o mundo, mas elas não se amam. Então, é preciso que você se ame. Quando você se ama, você consegue amar as pessoas. Quando você se aceita, você aceita as pessoas. Quando você cuida bem de você, você consegue cuidar melhor das pessoas. Então, pensa no teu marido, pensa nos teus filhos, pensa nos teus amigos, pensa na tua família, pensa, sabe, nas coisas que você precisa e que tem de importante, nas pessoas que você tem de importante na sua vida, e grava isso na tua mente e no teu coração. Grava isso na tua mente e no teu coração. Ame a si mesmo. Cuida bem de si mesmo. Quando você cuidar bem de si mesmo, você vai poder cuidar melhor dos outros. Quando você cuidar bem de si mesmo, você vai poder cuidar melhor dos outros. Então, cuida bem da tua vida. Não inverta essa ordem. Primeiro, Deus. Segundo, saúde, a sua saúde. Terceiro, família. Quarto, trabalho, trabalho, trabalho.
E quinto, relacionamentos. Relacionamentos com as pessoas. Talvez fique em quarto lugar os relacionamentos com as pessoas e em quinto trabalho, mas eu acredito muito em quarto lugar ficando o trabalho, porque se você não trabalha, você não produz. Mas não inverta essas três primeiras ordens da sua vida. Primeiro, Deus. Segundo, a minha saúde. E terceiro, a minha família. Por que a tua saúde tem que vir antes da tua família? Porque como é que você vai cuidar da tua família se você não cuida da tua saúde? Se você não cuida bem de você mesmo? Então, cuida bem de você mesmo. A primeira pergunta é a seguinte: o que é que você está fazendo para cuidar da sua vida? O que é que você está fazendo para cuidar de si mesmo, para cuidar bem da sua vida? Um dia eu chamei um casal de jovens e eu via que o marido não estava cuidando bem dele, não estava cuidando bem de si. Então eu aconselhei, eu orientei, eu dei ferramentas a esta pessoa, mas essa pessoa não melhorou. E aí passou um mês, passaram 2 meses, passaram acho que quase 3 meses, e essa pessoa não melhorou. E aí eu chamei de novo essa pessoa e eu perguntei: o que é que você está fazendo para melhorar? Até quando você vai viver uma vida onde você está afetando a si mesmo, afetando a sua família? O que é que você tem feito para melhorar? E aquela pessoa olhou para mim e disse assim: eu tenho pensado muito. Sabe, pode parecer que eu não quero mudar, pode até parecer que eu não quero melhorar, mas eu tenho pensado muito. E isso é uma falha muito grande, mas muito grande. Por quê? Porque você não tem que pensar muito. Pensar muito não muda a tua vida. Ficar pensando o que vai fazer não muda a tua vida, muda o que você faz. Muda o que você faz. É o que você faz que vai fazer a diferença na sua vida. Grava isso. É o que você faz que vai fazer a diferença na sua vida. Quem puder, comenta aqui, ó. É o que eu faço que vai fazer a diferença na minha vida. Quem decide a partir de hoje cuidar melhor de si, quem decide a partir de hoje ser uma pessoa melhor, comenta aqui. Só quem quer, só quem decide. É o que eu faço que vai fazer a diferença na minha vida. É o que eu faço que vai fazer a diferença na minha vida. É o que eu faço, que vai fazer a diferença na minha vida. É o que você faz, não é o que você quer, não é apenas o que você pensa aleatoriamente em fazer, mas é o que você faz, é o que você faz. É como o Gilson está perguntando aqui, e aquelas pessoas, bom dia grande homem, que honra ter o senhor aqui na live, bom dia pastor, e aquelas pessoas que colocam o outro como prioridade, ao invés de cuidar melhor de si, é exatamente isso, grande homem. O que é que acontece? As pessoas que colocam o outro como prioridade, é como eu falei lá no início da live, essas pessoas, elas não vão ser felizes. Elas não vão viver uma vida próspera. Por quê? Porque elas estão praticando a subserviência praticamente. Ou seja, elas negam a si mesmas, elas não sabem dizer não, elas tentam agradar a todas as pessoas e ela nunca vai chegar a esse nível. E ela vai fazer o quê? Vai se esgotar, vai ser infeliz, vai deixar de viver o seu propósito e vai viver uma vida regressiva, uma vida muito infeliz. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que você tem que colocar, em primeiro lugar, a sua vida, o seu cuidado como parte principal. Por quê? Porque se você não cuida bem de si, você não vai poder cuidar dos outros. E tem pessoas que até acham que estão cuidando dos outros de forma plena,
Mas sem cuidar de si, não está cuidando de forma plena. Por quê? Porque ela vai atingir apenas uma pequena parte. Talvez ela atinja o pai, talvez ela atinja a mãe, talvez ela atinja o filho, talvez ela atinja o marido, a esposa, mas ela não vai atingir outras pessoas, mais pessoas. Ela não vai ter força, ela não vai ter energia. Então, qual é o segredo que nós devemos entender aqui? Primeiro, cuidar de mim. Se eu cuido dos outros, mas eu não cuido de mim, eu estou dando passos largos à escassez, ao esgotamento, a uma síndrome de burnout ou de burnout, como chamam algumas pessoas. Estou dando passos largos a viver uma vida regressiva na saúde. Então, é preciso primeiro cuidar de si. Queridos, não invertam esta ordem. Primeiro Deus. Segundo você, a sua saúde, amar a si mesmo, cuidar bem de si mesmo. E terceiro, a família. A família. Por quê? Porque se você não cuida bem de si mesmo, você não vai cuidar bem das outras pessoas. Você não vai cuidar bem dos seus filhos, você não vai cuidar bem da sua esposa, do seu marido, das outras pessoas ao seu redor. É preciso cuidar bem de si mesmo. Olha, por exemplo, um pai, uma mãe viciada no alcoolismo, ela não cuida bem de si mesma. Olha, por exemplo, um pai, uma mãe que não trata as suas emoções, ela não consegue cuidar bem da família, ela não vai conseguir cuidar bem dos seus filhos, ela não vai conseguir lidar bem na vida. E aí, como ela não cuida bem de si, como é que ela vai poder cuidar bem dos outros? Então, cuida bem de você mesmo. Agora, a primeira pergunta é essa: o que é que você tem feito para cuidar bem da sua vida? Para e pensa aí. Você que está aqui me assistindo, nós que estamos aqui nessa live, que estamos aqui nesse vídeo, eu quero que você respira fundo agora, sabe? Respira fundo, inspira, expira e se pergunta: o que é que eu tenho feito para cuidar bem da minha vida? O que é que eu tenho feito que tem provado o meu amor por mim mesmo? Sabe? É o quanto você se ama, é o quanto você se aprecia, é o quanto você se aceita, é o quanto você se cura. Porque quantas pessoas estão agora sem se cuidar? E por causa dessa falta de autocuidado, ela se olha no espelho e se vê como um inútil, como alguém que não presta, como alguém que, sabe, se sente rejeitado. E ela não cuida bem de si mesmo. E como ela não cuida bem de si, ela vai explodir sobre os outros durante o dia. Ela vai explodir, ela vai tratar mal as pessoas, ela não vai trabalhar bem, ela não vai cuidar bem da família. Por quê? Porque o problema não está no patrão. O problema não está nos filhos, não está no marido, não está na esposa. O problema não está nas pessoas ao seu redor. O problema é que você não tem se aceitado, é que você não tem se amado, é que você não tem olhado para você. Muitas vezes você até olha para os outros, mas esquece de olhar para dentro de si. E muitas vezes você não olha para dentro de si porque você tem medo da realidade. Medo da realidade. Medo de se olhar no espelho e entender: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso realmente fazer algo melhor por mim, não é pelo outro, é por mim. Entende isso? Tá ficando claro para vocês aqui, pessoal? Se sim, por favor, coloca algum comentário, como o Gilson colocou, como outras pessoas aqui colocaram. Então, coloca o comentário aqui, tá? Como Ju, como Kalila, como a missionária Marcela, Railza, enfim, Line, Tinê, coloca o comentário aí do que você está entendendo, coloca o foco, coloca o foguete, sabe? Clica em coração, como Mayala aqui está dizendo que sim, que está entendendo claramente. Então, é o cuidado que você tem por si mesmo, é você se cuidar, é você se amar. Então entende isso. O problema não está nas pessoas ao redor. O problema está em você resolver isso. Dentro de você.
O problema nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. O quanto você tem se amado, o quanto você tem se aceitado, o quanto você, sabe, tem parado de caminhar com a culpa e caminhado com o aprendizado. Porque uma das coisas graves que acontece na vida das pessoas é que elas estão caminhando com a culpa. Estão caminhando com a culpa. Elas estão sendo todos os dias culpadas e se sentindo culpadas pelos erros que cometeram, pelas falhas que cometeram. E grava isso, grava isso. Você não cresce quando caminha com a culpa. A culpa, o medo, sabe? A sede e a fome pela aprovação dos outros são pesos que você não pode carregar e vencer ao mesmo tempo. Pensa aí que você tem capacidade para carregar apenas 100 quilos. Só um exemplo. Pensa, você está numa trajetória, você está numa estrada, está numa jornada. Lá na frente tem o topo da alegria, o topo da felicidade, do amor, da vida plena, de uma vida extraordinária. Tem o topo lá. Esse topo é para você, mas tem a jornada, tem o caminho para você chegar até lá. A sua capacidade, o que você pode suportar são apenas 100 quilos. 100 quilos. Só que aí você quer carregar 1000 quilos. E aí você luta para sair do lugar e você não sai. Por quê? Porque você está tentando puxar um peso que não é teu. E qual é esse peso que tem te paralisado? Qual é esse peso que não tem deixado você cuidar bem de você? Qual é esse peso que tem, sabe, tentado matar os teus sonhos, matar os teus projetos? É o medo. Medo de agir, medo de ser rejeitado, medo, sabe, de viver, até de crescer você muitas vezes tem medo. E esse medo de muitas coisas que são irreais, esse medo tem te paralisado, tem consumido a tua energia. Mas além do medo da rejeição, além do medo de crescer, além do medo do que vão falar, além do medo de errar, além do medo de falhar, muitas pessoas estão caminhando com a culpa. Elas querem caminhar com a culpa. E elas se sentem culpadas por uma palavra que falou, por uma ligação que fez, por uma ligação que não fez. Elas se sentem culpadas por alguma coisa da infância, elas se sentem culpadas por alguma coisa, sabe, de hoje, de ontem, por alguma coisa que talvez até nem aconteceu ainda, mas elas já estão se sentindo culpadas e elas erram e se culpam e erram ainda mais, e se culpam ainda mais. E o que é que acontece? Essas pessoas não conseguem cuidar bem de si, porque elas estão olhando no espelho e se rejeitando, estão olhando no espelho e se vendo como inúteis, estão se olhando no espelho e olhando e dizendo, eu não mereço ser feliz, porque olha o tanto de coisas que eu já fiz, e elas caminham com a culpa. Elas caminham com a culpa, elas caminham com medo, elas caminham com ódio, elas caminham com inveja, elas caminham com rancor, elas caminham com ressentimentos, e são pesos demais. E o topo está lá. Mas a pessoa pode ter a liberdade. Como? Abandonando esses pesos. Solta esses pesos. Solta esse vício de querer carregar esses pesos. Isso não dá para você. Solta esses pesos. E seja livre nessa jornada de crescer, de prosperar, de progredir. Quando você se livra da culpa, quando você vence o medo, quando você vence a rejeição, quando você vence a falta de cuidado, a falta de amor próprio, quando você começa a se aceitar, a se amar, não se culpar, mas aprender com os teus erros e se corrigir, a tua vida muda. A tua vida muda da água para o vinho. A tua vida muda da miséria para a abundância. A tua vida muda da escassez para o transbordar. A tua vida muda de forma extraordinária. Então, cuida bem de você mesmo. Essa é a primeira pergunta que eu te faço.
que você tem que refletir. O que é que eu tenho feito para cuidar bem da minha vida? Pensa nisso. O que é que você tem feito para cuidar bem da sua vida? Não é o que você tem pensado para cuidar bem da tua vida. Não é o que você quer para cuidar bem da tua vida. Ah, amanhã eu vou fazer. Não, semana que vem eu faço. É o que você tem feito. E o que é que você vai fazer a partir de hoje para cuidar ainda melhor da tua vida? Todos nós que estamos aqui, todos nós, devemos dar prioridade para a nossa vida. Há uma diferença entre individualidade e individualismo. Você precisa da tua individualidade, mas você não tem que ser individualista. Individualista é você ser praticamente egoísta. Individualista é você só pensar em si, é você só olhar para si. Não seja assim, não é isso que eu quero te ensinar aqui. Você precisa ter o teu momento de individualidade, ou seja, ter o teu momento a sós. Um momento para você, um momento só seu. Todos os dias você tem que ter um momento só para você. Para você pensar, para você meditar, para você refletir, para você se conectar com Deus, para você se conectar consigo, para você pensar o que é que você pode fazer de melhor para você e para os outros. Todos os dias você tem que ter esse momento de individualidade. Eu leio muitos livros, eu admiro muitas pessoas, mas eu não admiro ninguém mais do que Jesus. Eu não amo nenhum livro mais do que a Bíblia. A Bíblia para mim é o melhor livro, Jesus para mim é o maior líder e o próprio Cristo, ele tinha o tempo de ficar a sós. Ele ficava sozinho, ele se afastava da multidão, ele se afastava da sua equipe, dos seus discípulos e ele ia ter o tempo dele a sós. Ele cuidava bem dele e assim ele cuidava bem das pessoas enquanto vivia aqui como homem. A questão é, você precisa cuidar bem de você. Então, cuida bem de si mesmo. E existem três áreas da nossa vida, três esferas da nossa vida que nós precisamos cuidar. E hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu vou pincelar sobre isso, tá? Vou pincelar, vou apenas comentar, mas não vou me aprofundar. Três áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar bem de nós mesmos. Primeiro é a área espiritual. Segundo é a área emocional. E terceiro é a área física. Muitas pessoas vivem uma vida de miséria. Por quê? Porque elas cuidam apenas de uma área da vida e esquecem das outras duas para formar as três. Nós somos tricotônicos. Ou seja, corpo, alma e espírito. Se você for para a neurociência, se você for para a ciência, você vai entender que a gente tem corpo, que é a nossa carne, a gente tem mente e a gente tem espírito. Mente, emoções, espírito, espiritualidade. Então, as pessoas precisam cuidar do seu corpo, as pessoas precisam cuidar das suas emoções e nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Tem muita gente que cuida da espiritualidade, mas esquece de cuidar do corpo e esquece de cuidar das emoções. Então, por exemplo, o que é que leva muita gente que vive na igreja, que vive na religião, que muitas vezes ora, que lê a Bíblia, que até profetiza, que prega, que canta e etc. Fazem tudo isso, mas vivem obesas, vivem com traumas, vivem com bloqueios. O que é que leva a isso? Essa pessoa está cuidando do espiritual. Ela ora, ela lê Bíblia, ela vai para a igreja, independente da religião dela, ela é religiosa, sabe? Se ela é católica, ela está lá com o terço. Se ela é espírita, ela está lá na sessão dela. Se ela é evangélica, ela está lá no templo. Ela está lá, sabe? Cumprindo o seu papel religioso, mas ela está obesa. Ou ela está magra demais. Ou ela vive com muitos problemas físicos. Ou ela vive com muitos excessos e angústias emocionais. Ela está cuidando do espiritual,
mas está esquecendo do físico e do emocional. E o que é que leva muita gente, sabe? Tem muita gente que acordam cedo, andam de bicicleta, vão para academia, é crossfit, é aeróbico, sabe? E o corpo é um corpo sarado, é um corpo musculoso, sabe? É um corpo esbelto e cuida bem da saúde, se alimenta bem, tem um corpo saudável, tem uma saúde plena, uma saúde nota 10. Porém, elas vivem angustiadas emocionalmente, elas vivem angustiadas espiritualmente. Por quê? Porque ela está cuidando da saúde do corpo, mas ela está esquecendo do espiritual e do emocional. Agora, tem gente que cuida bem do emocional. Ela cuida bem do emocional, sabe? Ela é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que vive feliz, é uma pessoa que cuida bem das suas emoções, porém, ainda não alavancou a sua saúde, ainda não alavancou a sua vida espiritual. E aí tem disfunção na sua vida. Por quê? Porque tem 3 reservatórios em nós: espiritual, emocional e físico. Corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, independente da tua religião, independente do teu credo religioso. Eu não estou aqui falando de religião. Amo todas as pessoas, independente das suas religiões, independente da tua religião. O quanto você tem cuidado da tua espiritualidade, o quanto você tem se conectado com o Criador, o quanto você tem se conectado com Deus, o que você tem feito para se conectar com Deus. Quando você se conecta com Deus, quando você cuida da tua espiritualidade, a tua vida começa a melhorar. Mas não tem que parar aí. Aí vai outra pergunta para você: o quanto você tem cuidado das tuas emoções? O quanto você tem sido uma pessoa que tem procurado melhorar as tuas emoções, que tem melhorado as tuas emoções? Quais são os sentimentos que estão te guiando? Quais são os pensamentos que têm dominado a sua vida? Você tem sido uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa estressada, uma pessoa que tem andado esgotada, uma pessoa que quer agradar todo mundo, uma pessoa que é insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem vivenciado realmente momentos tão conflitantes, tão difíceis na sua vida, e que você tem se sentido muito mais para baixo do que, sabe, no nível médio ou para cima. Você é uma pessoa que tem sido assim? Então você precisa tratar as suas emoções. Por exemplo, em todo o excesso há uma falta escondida. Uma pessoa que faz uma coisa demais, tem algo nele que está escondido. Tem uma falta nele. Em todo excesso tem uma falta. Por exemplo, gente que faz coisas demais, elas estão com um vício e elas usam isso como uma válvula de escape. E elas vão viver uma vida emocional desequilibrada. Então, quando você vê um resultado ruim na sua vida, mas que mesmo sabendo que é ruim, você repete isso várias vezes, se pergunte: o que me leva a fazer isso? Qual é a causa disso? O que me leva a fazer o que eu faço de errado? E aí você começa a tratar as suas emoções. Mas além das suas emoções, além da tua vida espiritual, você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa cuidar da tua saúde. E quando você cuida da tua saúde física, você começa a viver uma vida plena. Imagine você cuidando bem da tua vida espiritual, se conectando com Deus, cuidando bem das tuas emoções, identificando as causas que te levam a fazer as coisas erradas e ressignificando a tua vida. Imagina você cuidando bem da tua saúde, do teu corpo. A tua vida vai ser plena. A tua vida vai ser extraordinária. Então, cuida do teu corpo.
cuida da tua saúde. E eu vou te dar aqui, depois eu vou fazer um curso sobre isso, uma live sobre isso. Aliás, eu tenho um curso completo que fala sobre isso. Mas eu vou pincelar aqui para você cuidar bem da sua saúde, tá? Primeiro, sono, você dormir bem. Você precisa dormir bem. Segundo, nutrição, você precisa se alimentar bem. Terceiro, atividades e exercícios físicos. Você precisa fazer exercícios físicos. Essas três coisas, sono, alimentação e atividade física, vai te levar a ter uma saúde plena. E as tuas emoções? É você ter inteligência emocional, é você estudar sobre inteligência emocional, lendo bons livros, ouvindo bons vídeos, assistindo bons vídeos, ouvindo boas músicas, ressignificando a tua vida, perdoando, tendo bons hábitos. Assim você ressignifica a sua vida e trata melhor as suas emoções, sabe? Estando aqui comigo às 7 da manhã, você melhora as suas emoções, a tua vida emocional, até a tua saúde física também. E, além disso, como é que você cuida da tua vida espiritual? Independente da tua religião, faz a tua oração a Deus, lê a Bíblia, a palavra de Deus, sabe? Se conecta com Deus, trata Deus não como um Deus carrasco, mas como teu Pai, como o Pai de excelência na tua vida. Então, se conecta com Deus e cuida do teu espiritual. Se conecta com as tuas emoções consigo mesmo, e você vai amar a si mesmo e vai amar as outras pessoas. Vai cuidar bem de si mesmo e vai cuidar das outras pessoas. E cuida bem da tua saúde, cuida bem do teu corpo, e você vai ter longevidade, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir a você que você faça um exercício rápido comigo. Mas antes do exercício, chegou o momento do print. Vamos tirar o print? Eu vou contar de 1 até 3. Você vai tirar o print, vai postar no teu story, vai me marcar e vai marcar mais 2 ou 3 pessoas que você ama, que você quer ver a transformação delas. E além disso, você vai escrever uma frase nesse print, ok? Lá no story você escreve uma frase, marca o meu nome e mais umas 2 ou 3 pessoas, tá? Então vamos lá, vou contar de 1 até 3, você tira o print. 1, 2, 3. Tira o print, posta no teu story, marca o meu nome, o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas e coloca uma frase que te chamou a atenção, um aprendizado. Depois da live, eu vou deixar salvo aqui essa live, vai estar no meu feed, você vai lá e comenta um aprendizado, marca umas 2 ou 3 pessoas e aí você vai estar contribuindo, você vai estar também se exercitando a impactar mais vidas também, tá? E, bom, eu quero que nesse momento você faça uma atividade, um exercício muito rápido, mas que eu acredito que vai ser de muita importância para a tua vida. Quem aqui, a partir de hoje, decide cuidar bem de si mesmo, escreve eu aqui nos comentários. Quem aqui, a partir de hoje, decide, olha, eu decido cuidar bem de mim mesmo. Eu decido cuidar bem de mim mesmo. Quem decide isso? Eu decido me amar, eu decido cuidar bem de si mesmo. Escreve aqui nos comentários, eu decido. Escreve, eu decido. Escreve aí agora. Eu decido. É a tua decisão que vai mudar a tua vida. Não é o que você entende, não é o que você sabe, não é o que você estuda, é o que você faz. É o que você decide. A tua decisão muda a tua vida. A tua decisão muda a tua vida. Cuida bem de você mesmo. Ame a si mesmo. Então, eu falei sobre cuidar bem da tua vida espiritual, como? Se conectando com Deus. Cuidar bem da tua vida emocional, como? Se conectando consigo e se conectando bem com as pessoas. Se afasta de pessoas tóxicas, se afasta de amizades ruins e se aproxima de pessoas melhores
em resultados que você, tá? Cuida bem das tuas emoções. Cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você fala, entende? Cuida bem das tuas emoções. E cuida bem do teu corpo. Para de vida sedentária. Para de viver uma vida, sabe, uma vida totalmente ruim fisicamente. Cuida bem do teu corpo. Toma banho, sabe, escova os dentes, dorme bem, acorda bem, passa um perfume. Cuida bem do teu corpo. Tenha zelo por você. Tenha zelo por você. Se arrume. Não para os outros te achar bonito. Para você. Porque você se ama. Porque você se quer bem. Faz atividade física. Eu vou lançar um desafio aqui agora. A partir de hoje, não fique um dia sequer sem fazer pelo menos 15 minutos de atividade física. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem falta de tempo. Não tem, sabe, correria. Não tem desculpa. 15 minutos no mínimo. Essa semana, começando essa semana, a partir de hoje, pelo menos 15 minutos de atividade física, tá? Então faz isso. Faz isso. Cuida bem do teu corpo. Melhora a tua alimentação. Cuida bem de você mesmo. Cuida bem de você mesmo. E aí, eu quero pedir que você, nesse momento, me segue nessa atividade. Me segue nessa atividade. Senta aí de uma maneira confortável onde você está. Se você estiver deitado na tua cama, se você estiver em algum lugar aí da tua casa, onde quer que você esteja, senta de uma maneira confortável e, sentando de uma maneira confortável, fecha bem os teus olhos. Fecha bem os teus olhos. E fechando bem os teus olhos, segue a minha voz. Segue aquilo que eu vou te falar, tá? Fecha bem os teus olhos. Respira fundo. Inspira, coloca o ar para dentro e expira com a boca. Inspira e expira. Inspira e expira 3 vezes. Respira fundo 3 vezes. Inspira e expira. Inspira e expira. Com os teus olhos fechados, segue a minha voz. E começa a se ver. Começa a se imaginar. Você tendo conexão com Deus. Você tendo conexão com o Criador. Você tendo intimidade com Deus. Independente da tua religião, independente da placa da tua igreja, da tua religião, você é amado por Deus. Você é protegido pelo Criador. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Então se imagine, se veja agora, Deus falando com você. Você falando com Deus. Ele te abençoando, Ele te guardando, Ele te livrando, Ele trazendo sobre a tua vida prosperidade. Ele trazendo sobre a tua vida algo novo. A sua vida sendo uma vida mais abundante, uma vida mais profunda, uma vida mais abençoada. As mãos do Criador sobre você, te abraçando, te acalentando e te fazendo prosperar. Imagina a tua vida espiritual, conectada, feliz, plena. Agora se veja as tuas emoções melhorando. Se veja você amando as pessoas, você respeitando as pessoas, você dizendo não quando tem que dizer não e dizendo sim quando tem que dizer sim. Imagina agora você dormindo bem, acordando bem. Imagina agora você enfrentando os conflitos com mais força, com mais coragem, com mais resiliência. Imagina agora você superando as dificuldades. Imagina você perdoando quem te feriu. Imagina você liberando perdão. Imagina você pedindo perdão a quem você magoou. Imagina agora você conectado consigo,
se libertando do medo, se libertando das amarras, dos traumas, dos bloqueios, da preguiça, da procrastinação, da ansiedade. E imagina você decolando, imagina você alcançando voos poderosos. Se veja agora como uma pessoa que ama, que realmente se relaciona bem consigo e com os outros, e que as tuas emoções são as melhores. É de paz, é de amor, é de alegria, é de abundância, é de uma vida extraordinária. E além disso, respira fundo agora. E enxergando a tua vida conectada com Deus, enxergando a tua vida espiritual plena, enxergando as tuas emoções plenas, a tua vida emocional plena, se veja agora com o corpo que você quer ter. Saudável, esbelto, no teu desejo, no teu padrão. Saudável, esbelto. Imagina você se olhando no espelho agora e se achando linda, maravilhosa, se achando lindo, maravilhoso e dizendo: a minha saúde está plena, a minha saúde é plena. Esse é o corpo que eu amo, esse é o corpo que eu quero, esse é o corpo que eu tenho. E imagina agora, você fazendo as melhores viagens, você impactando vidas, você transformando vidas. Imagina agora você alcançando a plenitude espiritual, física e emocional, e prosperando em todas as áreas da sua vida. Este é o seu potencial. Essa é a vida que está reservada para você. E essa é a vida que você merece. Continua com os teus olhos fechados. Respira fundo e se veja nessa vida. Se veja nessa vida. Se veja conectado com Deus. Se veja conectado consigo. Se veja vivendo alegre, abundante, feliz, consistente, resiliente, forte, corajoso, porque é isso que você é. Você é forte, você é corajoso, você é corajosa, você é a imagem e semelhança do Criador. Se você quer, você decide. Se você decide, você faz. E quando você faz com consistência, ninguém te para, ninguém te detém e você prospera. Você não é o que os outros dizem, você não é o que os outros pensam, você não é o que os outros falam. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Você não é um zero à esquerda. Você é alguém incrivelmente extraordinário, com um potencial incrível e imenso de vencer. Se conecta com você agora. Busca dentro de você agora o teu potencial, o teu talento, o teu potencial. E além disso, se olha e diz: eu vou ter o corpo saudável, eu tenho a mente saudável e eu tenho um coração e uma vida espiritual saudável. Respira fundo agora. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3, seguindo a minha voz, você vai abrir os olhos. 1, 2, 3. Abra os olhos ao teu tempo. Bate no teu peito assim e fala: eu sou saudável. A partir de hoje, eu vou cuidar de mim. Eu cuido de mim com Deus. Eu cuido de mim comigo mesmo e com as minhas emoções. E eu cuido de mim com o meu corpo, com a minha saúde. E assim eu cuidarei de muitas e muitas vidas que dependem de mim. Toma posse disso. Bate no peito e fala: eu decido fazer a minha felicidade a partir de hoje. Eu decido fazer a minha felicidade a partir de hoje. É isso mesmo. Fazer. Grava essa palavra. Fazer. Porque não é mais tempo de pensar em ser feliz. Não é mais tempo de desejar apenas crescer. Não é mais tempo de estudar apenas crescimento. É tempo de fazer o que você sabe que você precisa fazer para ser feliz. Para ser feliz.
Uma ótima semana. Uma ótima semana para você. Uma ótima semana para você. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, é o dia da tua mudança. É o dia de você amar mais a si mesmo. É o dia de você se aceitar. É o dia de você ressignificar a sua vida e cuidar bem de si mesmo e impactar vidas através deste autocuidado. Quem decide isso? Quem decide isso? Coloca alguma frase que você aprendeu nessa live e envia essa live para mais pessoas. Comenta lá no feed. Sabe? Chegou o tempo. Chegou o tempo de você ser quem você nasceu para ser. Chegou o tempo de você ser quem você nasceu para ser. Extraordinariamente vencedor. Extraordinariamente vencedora. Tá? A semana está começando. E está começando não apenas a semana, mas uma nova pessoa, que é você, a partir de agora. Amiga Anne, um forte abraço. Deus te abençoe mais e mais. Então é isso. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês, que a vida de vocês seja extraordinariamente, incomparavelmente melhor. E cheio de coisas novas, de coisas, sabe, maravilhosas acontecendo. Você tem o teu potencial. Usa isso. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando aqui e até amanhã às 7 horas da manhã eu te aguardo aqui, tá? Um forte abraço. Cuida bem de você mesmo. Vida espiritual, emocional e física.